Mais importante do que ganhar é não perder. A questão é incomodar-se para que, se o mercado lhe está oferecendo uma oportunidade legítima, determine o risco e abra posição. Estado mental adequado. Quando estamos tranquilos com o fato de não sabermos o que vai acontecer a seguir, podemos interagir com o mercado, deixando que nos diga da sua perspectiva o que é provável acontecer a seguir. Neste ponto, estaremos no melhor estado mental para entrar espontaneamente naquele estado ótimo de simbiose entre a nossa mente e o comportamento do mercado, onde conseguimos chegar ao fluxo de oportunidade do momento presente. Assumir responsabilidades. No trade, recorda-se que nada acontece até que nós decidimos começar. Dura o tempo que quisermos e não acaba até decidirmos parar. Dura realidade é que, se quisermos criar consistência, temos que iniciar da premissa de que, seja qual for o resultado obtido, somos inteiramente responsáveis por esses resultados. Convicções e atitudes de trading ideal. Operar convicto de que não é possível evitar uma perda, porque perder é uma consequência natural do trading. Ter que aceitar completamente o risco financeiro ou emocional, significando que considerou e justificou tudo que em outras circunstâncias seriam possibilidades inaceitáveis no comportamento do mercado. Com estas convicções e expectativas, não é provável que experimente uma deteriorização da sua atitude e avançará simplesmente para o trade seguinte. Então, perdeu uma entrada, parte para o trade seguinte. Ganhou, parta para o trader seguinte. Estado despreocupado. Não se poderão alternativas nem se temem consequências, falhaças ou críticas. Está-se no momento a simplesmente fazer, seja o que for, exatamente aquilo que precisa ser feito. Você é o estado despreocupado. Mercado neutro. O mercado apresenta as informações de forma neutra. Isso significa que o mercado não sabe o que nós queremos ou esperamos dele e nem se interessa por tal. Para os traders, a informação do mercado é o que aprendemos e que estão registrados nas nossas mentes, o meu operacional. Já o mercado não sabe como definirmos um sinal de entrada ou de saída. O mercado não sabe se o vemos como um fluxo de oportunidade para entrar e sair dos traders, ou se como um monstro ganancioso e com vontade de devorar o nosso dinheiro. O mercado gera sinais neutros sobre o potencial para se mover. Ao mesmo tempo, oferece-lhe a si, observador, um fluxo interminável de oportunidades para agir. Quando se sentir medo, se questione: será a informação estruturalmente ameaçadora? Será a informação do mercado que é ameaçadora? No caso não é possível porque o mercado é neutro. Ou estarei a experimentar o efeito do meu próprio estado de espírito refletindo de novo em mim? Com certeza, alguma coisa que aconteceu no passado que acaba causando medo de entrar na entrada, perder uma entrada. Isso aí. Fluxo de oportunidades. Se parecer o mercado é um fluxo de oportunidades para entrar e sair sem crítica ou angústia, então estará no melhor estado mental para agir a seu favor e aprender com suas experiências. A forma de obter o máximo de uma situação é que lhe ofereça oportunidades limitadas de ganhar e entrar no fluxo. Os mercados exibem padrões simétricos que se repetem. Se quer perceber o fluxo do mercado, sua mente tem de estar livre de sentimentos de medo, raiva, pesar, traição, desespero e desilusão. Deixar de sentir essas emoções quando assumir uma responsabilidade completa e absoluta. Os melhores trades que alguma vez realizou foram fáceis e não exigiram esforço. Não foi preciso tentar que fossem fáceis, eles foram fáceis. Não houve luta. Viu exatamente o que precisava ver e agiu com base naquilo que viu. Naquele momento fez parte do fluxo de oportunidade. Quando você está no fluxo, não tem que tentar, porque tudo o que se sabe sobre o mercado fica à sua disposição. Nada está a ser bloqueado. O escondido do seu conhecimento e as suas ações fluem naturalmente, parecem não exigir esforço, nem luta ou resistência. Esse é o fluxo de oportunidade. Tentar fazer alguma coisa indica que há algum grau de resistência ou luta, pois se não houvesse bastaria agir. Não seria preciso tentar. Isso indica que está a tentar obter do mercado aquilo que quer. Os melhores traders mantêm-se no fluxo porque não obtêm nada do mercado, simplesmente tornam-se receptivos para aproveitar o que o mercado está a oferecer num determinado momento. Importante isso aqui. Aceitar as oportunidades. Essa é boa.
Quando se dispõe a aceitar uma oportunidade, não impõe limites ou cria expectativas ao comportamento do mercado. Fica satisfeito em deixar o mercado seguir o seu rumo, age sobre as oportunidades que o mercado cria procurando a sua melhor performance, mas o seu estado mental não depende do comportamento do mercado e nem é por ele afetado. Simplesmente irá deixar o mercado desenrolar-se e ficar receptivo para aproveitar quaisquer situações que defina como oportunidade. Então, tá ali operando, tomou um nós, cara, o seu estado mental não pode ser afetado. Você tem que simplesmente deixar o mercado desenrolar-se, deixar ele seguir o seu rumo e ficar receptivo para aproveitar qualquer situações que defina como oportunidade. Vamos lá. No mercado, tudo pode acontecer. Os melhores traders evoluíram a tal ponto que acreditaram indubitavelmente e sem conflito que tudo pode acontecer. Eles não desconfiam apenas que tudo pode acontecer, ou falam dessa ideia sem convicção. Sua convicção na incerteza é tão poderosa que na realidade impede as suas mentes de associarem a situação e as circunstâncias do momento presente com os resultados dos seus trades mais recentes. Os melhores traders predefinem sustentadamente o seu risco antes de abrir uma posição. Só os melhores traders limitam as suas perdas sem reserva ou hesitação quando o mercado lhes diz que o trade não está a funcionar. E só os melhores traders têm um regime organizado e sistemático de gestão do dinheiro que encaixa ganhos quando o mercado segue a seu favor. Pensar em termos de probabilidades, importante. Os traders que aprenderam a pensar em termos de probabilidades estão confiantes no seu sucesso, porque empenham-se em agarrar cada trade que corresponda à oportunidade que identificam. Não selecionam cuidadosamente as oportunidades, pois partem do princípio ou acreditam que vão funcionar. Nem evitam as oportunidades que, seja por que razão for, partem do princípio ou acreditam que não irão funcionar. Se o fizessem, estaria a contrariar sua convicção de que a situação no momento presente é sempre única, criando uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas. Então não tenho que selecionar as minhas oportunidades, não tenho que deixar de pegar as oportunidades. Se é uma oportunidade, se está no meu gerente, se está no meu operacional, se está no meu sistema, então eu tenho que entrar. Aprenderam arduamente que não sabem antecipadamente quais as oportunidades que irão funcionar e quais não irão. Deixa então de tentar prever desfechos e descobre que agarrar todas as oportunidades estão a aumentar o volume dos seus trades, o que por sua vez aumenta a probabilidade de terem desfecho favorável, tal como nos cassinos. Vamos lá, as 5 verdades fundamentais, muito importante. No mercado, tudo pode acontecer. Para ganhar dinheiro, não precisamos saber o que vai acontecer a seguir. Vai haver uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas num determinado conjunto de variáveis que definem uma oportunidade. Uma oportunidade não é mais que uma probabilidade maior da ocorrência de um acontecimento do que outro, e cada momento no mercado é único. 5 verdades fundamentais sobre o mercado irão manter suas expectativas neutras, focar a sua mente no fluxo de oportunidade do momento presente e, por conseguinte, eliminar o seu potencial para cometer estes erros. Então, bora lá. Já falei que tudo pode acontecer no mercado, então agora não precisamos saber o que vai acontecer a seguir. Quando acreditamos verdadeiramente que não precisamos saber, estaremos a pensar em probabilidades e não teremos qualquer razão para bloquear, dar pouca importância, distorcer, negar ou contrariar qualquer sinal que o mercado esteja a dar sobre o seu potencial para movimentar numa determinada direção em particular. Quando estamos tranquilos com o fato de não sabermos o que vai acontecer a seguir, podemos interagir com o mercado, deixando que nos diga da sua perspectiva o que é provável acontecer a seguir. Neste ponto, estaremos no melhor estado mental para entrar espontaneamente naquele estado ótimo de simbiose entre a nossa mente e o comportamento do mercado, onde conseguimos chegar ao fluxo de oportunidade do momento presente. No instante que decide ou considera que sabe o que vai acontecer a seguir, irá automaticamente esperar acertar. No entanto, aquilo que sabe, pelo menos a um nível racional do pensamento, só pode ter em conta o seu passado, que pode não ter qualquer relação com aquilo que está realmente acontecendo do ponto de vista do mercado. Nessa altura, qualquer informação do mercado que não esteja em consonância com a sua expectativa
tem o potencial para ser interpretada como ameaçadora. Para evitar sofrer, a sua mente irá automaticamente compensar com mecanismo de proteção consciente e subconsciente. Quaisquer diferença entre aquilo que espera e aquilo que o mercado está a oferecer. Eu boto nessa. Falei os 5 verdades fundamentais e agora os 7 princípios da consistência. Eu identifico objetivamente as minhas oportunidades, eu predefino o meu risco, aceito completamente esse risco e estou disposto a fechar a posição se o mercado se virar contra mim. Ajo sobre as minhas oportunidades sem reserva ou hesitação. Eu vou entrar, não vou estar. Tomo as minhas mais-valias quando o mercado me disponibiliza dinheiro. Monitorizo continuamente a minha suscetibilidade para cometer erros. Compreendo a absoluta necessidade destes princípios de sucesso consistente e, por conseguinte, nunca os violo. Essas convicções são os 7 princípios da consistência. Integrar estes princípios no seu sistema mental a um nível funcional exige que crie propositadamente um conjunto de expectativas que estejam em consonância com eles. Vamos lá. Eu identifico objetivamente as minhas oportunidades. O primeiro princípio de consistência é a convicção de que eu identifico objetivamente as minhas oportunidades. A palavra-chave aqui é objetivamente. Ser objetivo significa que não é possível definir, interpretar e, por conseguinte, interpretar qualquer informação do mercado como negativa ou positiva. A forma de ser objetivo é operar com base em convicções que mantêm neutras as nossas expectativas, que são as 5 verdades fundamentais, e ter sempre em conta as forças desconhecidas. Lembre-se que tem de treinar especificamente a sua mente para ser objetiva e ficar concentrada no fluxo de oportunidade do momento presente, pois da perspectiva do mercado, cada momento é verdadeiramente único. Então, vamos aprender a fazer trade como os cassinos. Explicar um pouco agora sobre o exercício. O objetivo desse exercício é convencer-se a si mesmo que o trade é só um simples jogo de probabilidades. Então, o exercício ele vai me ajudar a entender que o trade ele é só um simples jogo de probabilidades. Ao nível micro, os resultados individuais, cada trade, são ocorrências independentes e aleatórias em relação umas às outras. Então, o trade que eu fiz agora não tem nada a ver com o próximo que eu vou fazer e não tem nada a ver com o que eu já fiz. Ao nível macro, os resultados de uma série de trades, todos, irão produzir resultados sustentados. Do ponto de vista das probabilidades, isso significa que em vez de ser uma pessoa a jogar numa máquina do cassino como trader, você é o próprio cassino. Se tiver um sistema que coloca as probabilidades de sucesso a seu favor, que eu já vou falar aqui, que é o Price Action, conseguir pensar no trade da forma adequada, que são as 5 verdades fundamentais, então. E o terceiro, conseguir fazer tudo o que precisa durante uma série de trades. Então, o primeiro é ter um sistema, colocar as probabilidades a meu favor. Então, ter um sistema que faça com que eu mais ganhe do que perca. Conseguir pensar no trade da forma mais adequada. Então, conseguir pensar, no momento que estiver operando, que o trade que a forma mais adequada de pensar no trade são as 5 verdades, de que tudo pode acontecer, que não precisamos saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro, que vai haver a distribuição aleatória entre ganhos e perdas, que uma oportunidade não é mais que uma probabilidade maior da ocorrência de um acontecimento do que outra, e cada momento do mercado é único. Então, assim como os donos dos cassinos, irá controlar o jogo e ser um jogador consistente. Então, o exercício. Já escolhi o mercado, vou operar opções binárias, pares de moedas, normal. Vou definir a minha oportunidade. Então, como que eu vou definir uma oportunidade? Vou usar Price Action. As entradas serão em suporte, resistência, pullback, linha de tendência e até Fibonacci. Operar reversões somente em topos e fundos de M5, M15 e H1. Toda reversão de vela vai ser somente em topos de M5, M15 e H1. Operar pullback sempre a favor da tendência. A ideia do pullback entrar na correção do preço, onde aconteceu um rompimento na zona de reversão e o preço volta e busca a zona rompida. Então, tá numa tendência, o preço tá subindo, eu vou esperar ele romper uma zona e vir pegar o pullback, sempre a favor da tendência. Não vou pegar, por exemplo, o mercado tá subindo e
acontece alguma situação que o mercado vem fazer um pullback, só que de baixa, e isso eu não vou pegar antes dele entrar. Usar as linhas de tendência para identificar qual a tendência que o mercado se encontra e operar preferencialmente a seu favor. Usar a FIBO como confluência a mais, principalmente na zona de 50 e 61,8 da FIBO. Operar sempre no momento exato do toque da linha ou zona pré-definida anteriormente, encontrando o máximo de variáveis em conjunto na zona específica de entrada. Operações sempre com expiração para a próxima vela do M1. Operar com no máximo 2 paridades abertas, principalmente nesses começos. Sempre, eu digo sempre, fazer o project, narrar cada análise para ficar mais concentrado no fluxo de oportunidade do momento presente. Os stops serão de ganhos diários de 3% e perda de 3% em relação ao capital. As entradas serão até 3 leques de mão, de 0,5%, 1% e 1,5%. Esse já é meu gerenciamento quando eu for gerenciar. Então, como vai funcionar o exercício? As regras são simples. Opere com o seu sistema, exatamente como concebeu. Então, com esse sistema de trade aqui, o Price Action. Isso significa que tem de se comprometer a transacionar pelo menos nas próximas 20 ocorrências dos seus trades, dos seus indicadores de oportunidade. Não somente no próximo trade ou no próximo part trades, mas em todos os 20. Aconteça o que acontecer, não se pode desviar, nem se deixar influenciar por quaisquer outros fatores externos ou mudar as variáveis até ter concluído todos os 20 trades. Então, o exercício eu vou simplesmente fazer 20 trades com esse sistema de trade, usando o Price Action, com as 5 verdades fundamentais em mente. E fazer tudo o que é possível na série desses 20 trades, sem desviar a atenção. Deixa eu voltar aqui na parte que eu queria ler. Aqui. As 3 fases de desenvolvimento de um trader. Existem 3 fases de desenvolvimento. A primeira fase é a fase mecânica. Nessa fase, um trader constrói a sua autoconfiança necessária para operar no ambiente sem limites, aprende a executar sem erro um sistema de trade e treina sua mente para pensar em termos de probabilidades, que são verdades fundamentais, e cria uma convicção forte e inabalável da sua consistência como trader. Então o exercício vai fazer eu conseguir primeiro essa fase mecânica, de construir a minha autoconfiança, de aprender a executar meu sistema sem erros, de treinar a minha mente a pensar em termos de probabilidades, que é colocar em mente as 5 verdades fundamentais de vez na minha mente, e criar convicção forte da minha consistência como um trader. Quando tiver concluída essa primeira fase, pode depois avançar para a fase subjetiva do trade. Nessa fase, use o que já aprendeu sobre a natureza do movimento do mercado para fazer o que pretende. Há muita verdade nesta fase, pelo que terá de aprender a monitorar a sua predisposição para cometer erros de trading. A terceira e última fase é a fase intuitiva. Fazer trade intuitivamente é a fase de desenvolvimento mais avançada. Nesta fase, não tentamos ser intuitivos porque a intuição é espontânea, não vem daquilo que sabemos a um nível racional. A parte racional da nossa mente é estruturalmente desconfiada da informação que recebe de uma fonte que não compreende. E a única forma em que pode tentar ser intuitivo é trabalhando na criação de um estado mental que esteja o mais disponível possível para receber os seus impulsos intuitivos e agir com base neles. Fazendo esse exercício, quando eu já tiver construído uma autoconfiança, já estiver executando meu sistema de trade sem erros, tiver com as 5 verdades fundamentais bem enraizadas na minha mente, e tiver essa convicção forte e inabalável da minha consistência como trader, aí sim eu vou conseguir passar para a fase subjetiva e intuitiva do trade. Então lá embaixo, estarei pronto quando eu estiver negociando sem medo e sem excesso de confiança, quando eu perceber o que o mercado está a oferecer da sua perspectiva, então da perspectiva do mercado que ele tem a me oferecer, quando mantenho-me totalmente focado no fluxo de oportunidades no momento presente, quando eu conseguir entrar espontaneamente no estado mental que me transmita a convicção inabalável de obter um resultado incerto, embora com vantagem para si. Nessa hora estarei pronto para operar no mercado. Então, esse exercício
que eu for fazer os 20 trades com o meu sistema, conseguir verdades fundamentais em mentes, vai fazer eu negociar sem medo e sem aquele excesso de confiança. Então quando eu perceber o que o mercado tem a me oferecer, da perspectiva dele, eu estarei pronto. Quando eu conseguir me manter totalmente focado no fluxo de oportunidade no momento presente, eu estarei pronto. E quando eu conseguir entrar espontaneamente naquele estado mental que me transmite a convicção inabalável de obter um resultado incerto, embora a taxa para. Então o mercado sempre vai ter o resultado certo, mas sempre vai ter uma vantagem. Eu vou te dar win do que loss por causa do meu sistema, por causa do meu sistema operacional, por causa do minha mente, da minha mentalidade como trader. Eu sou um vencedor consistente. Eu sei que com o tempo, com o exercício, eu vou conseguir realmente ser um vencedor consistente no mercado.